Bom dia, pessoal. Nós estamos começando mais uma aula da semana. Hoje a gente vai estar trabalhando a apostila, página 15, que a gente vai estar trabalhando proporções. Nossa aula é gravada para a nossa segurança e para aqueles colegas que hoje não conseguiram estar aqui, porque a gente sabe que cada um tem seus problemas diários, né? Então, essa aula depois pode ser vista por quem não estava aqui conosco e revista por vocês também, que de repente não deu conta de ver alguma coisa. Vocês vão pegar a apostila na página 15, abram a apostila, pegam o lápis, pegam a borracha, para vocês darem conta de pegar todo o nosso raciocínio. Eu sempre dou aquela dica. Do ladinho da apostila, a professora falou algo que não tem lá na apostila, escreve do ladinho. Eu não consegui escrever. Volta nessa aula depois, que ela está sendo gravada. E pausa, olha de novo, porque daqui a pouco vai estar no canal da escola, para vocês terem acesso, né? Acompanharem conosco. Já falei que semana que vem nós vamos ter uma semana um pouquinho menor, né? Porque a gente tem os feriados. Aí a atividade da semana que vem é uma atividade bem tranquila. Sexta-feira vocês já vão ter, a partir das 9 horas, essas atividades corrigidas, para vocês estarem corrigindo as atividades que eu propus essa semana. Tem uma trilha já agendada, já aberta para vocês fazerem, tá? Desde ontem não, desde segunda-feira, perdão, hoje é quarta. Eu abri segunda, vai até sexta-feira, dia 10. Eu não deixei muito tempo, deixei uma semana, é um tempo suficiente, para que ninguém passe feriado fazendo trilha, né, gente? Então a gente vai fazer essa semana, essa trilha, para a semana que vem, como diz Paula, poder dormir até mais tarde, né, Paula? Principalmente na segunda e na quinta, né, que a gente vai estar aí de folga. Terça-feira não dá para dormir até mais tarde, não, que vocês têm aula. Então, nós vamos começar na nossa apostila, lá na nossa página 15. Tem coisas que eu vou falar com vocês, que eu já falei semana passada, então eu vou estar relembrando de novo com vocês aqui. Tudo bem? Todo mundo está conseguindo acompanhar, visualizar? Então, esse exercício 13, ele faz parte da correção que eu vou mandar sexta-feira, tá? Então, por isso que eu já passei batida ali naquela atividade 13 ali. Ela está na lista de correção que vocês vão receber sexta-feira. Aí vamos lá falando de proporcionalidade. Eu vou lembrar daquele exemplo que eu dei do bolo, que o Iali ia fazer um bolo para uma quantidade de pessoas, que a Esté ia fazer um bolo para uma outra quantidade de pessoas. E eu disse o seguinte, para não desandar a receita, eu tenho que fazer o quê? Aumentar. Por exemplo, o Iali tinha feito para uma quantidade maior de pessoas. Então, ele teria que aumentar os ingredientes na mesma proporção. Se o ovos, ele dobrou a quantidade de ovos, ele vai ter que dobrar a quantidade de leite, a quantidade de trigo, a quantidade de fermento, porque senão o bolo vai ficar o quê? Solado. Ele vai desandar. O bolo não vai ficar legal. Então, numa receita, quando eu falo de proporção, existem algumas coisas na vida da gente que são grandezas proporcionais. Tem aquelas que são diretamente proporcionais, tipo assim, o que aumenta de um lado, aumenta do outro. Quando diminui de um lado, também diminui do outro. Isso eu chamo de grandeza diretamente proporcional. Por quê? Se está dobrando de um lado e está dobrando do outro, a grandeza está crescendo na mesma proporção. Se está diminuindo pela metade de um lado, diminuindo pela metade no outro, também está tendo uma proporção. Está caindo na mesma proporção. Agora, se de um lado está aumentando, do outro está diminuindo, é uma proporção também. Porém, já não é mais diretamente. Porque se de um lado está dobrando, do outro lado está caindo pela metade, continua sendo uma proporção. Porém, ela é chamada de inversamente proporcional. Porque enquanto um lado dobra, o outro cai pela metade. Dobra, metade, continua sendo. Multiplica por 2, divide por 2. O número 2 aparece dos dois lados, porém, 2 multiplicando, o outro 2 dividindo. Aí é uma grandeza inversamente proporcional. Professora, se uma grandeza tiver assim, olha, de um lado está dobrando,
Do outro lado, está caindo na terça parte. Poxa, dobrou? Não é uma grandeza inversamente. Não tem proporção. Existem grandezas, então, professora, que não é proporcional? Sim, nós chamamos de grandezas não proporcionais, que a gente vai estar vendo no decorrer da nossa aula. Então, vamos lá na questão desse suco. Para preparar o suco, ele colocou os ingredientes aqui para a gente. Ó, é um suco de melancia. Vale a pena vocês experimentarem e ver se fica bom. Diz que suco de melancia é muito gostoso e muito nutritivo, né? Então, ele usa 400 gramas de melancia, ele usa um limão, ele usa gelo, a quantidade que preferir, ele usa 4 cubinhos de açúcar, né? Que esse aqui pode ser talvez 4 colheres, ele usa 1 litro de água e algumas folhinhas de hortelã. Esse suco, eu tenho aqui, vamos completar. Aí eu tenho que ler aqui, ó. Para preparar essa receita, a gente tem que bater tudo no liquidificador e eu vou obter o quê? 1,5 litro de suco. Quer dizer que eu vou ter 6 copos de 250 gramas. Então, essa receita, se eu usar 400 gramas de melancia, eu vou conseguir 6 copos. Aí o meu quadro já pede o seguinte, tá ótimo. Se você, eu não quero usar 6 copos, lembra lá da Esther fazia um bolo para 10 pessoas, o Iali fazia um bolo para 20. Então o Iali aumentou o número de pessoas, ele tinha que aumentar os ingredientes. Aqui o meu suco, ele é para 6 copos, essa receita. Ele agora quer que eu faça 3 copos. O que vai acontecer? Antes, 6 copos, eu gastava 1 litro de água. Olha o que aconteceu. 6 copos, eu agora vou fazer só 3. O que vai acontecer com a minha quantidade de copo? Caiu para metade. Então, eu não quero 6 copos, eu quero 3. Eu tenho que fazer o quê, gente? Muito bom, Yara. Eu vou ter que dividir todos os ingredientes que eu usei para 6 copos, eu vou dividir por 2. Por que vou dividir por 2? Porque 6 dividido por 2 dá 3. Ótimo! Se a minha quantidade cai pela metade, eu vou ter que fazer a metade dos ingredientes. Então, vamos lá. A água eu gastava 1 litro. Eu agora vou gastar meio litro. Então, eu posso colocar meio litro ou 500 ml, tá? Você pode transformar aqui em ml também. 500 ml. Aonde eu usava 400 gramas de melancia, agora eu vou usar 200. Por quê, gente? Porque eu estou caindo pela metade. Eu não quero 6 copos. Eu só vou ter 3 pessoas. Eu não quero jogar, não quero desperdiçar o suco. Então, eu caí o suco pela metade. Era 1 limão. Eu vou usar meio limão. Eram 4 cubos de açúcar. Eu vou usar 2 cubos de açúcar. Por que ele não mencionou o hortelã e o gelo? Porque aqui a quantidade é a gosto do cliente. De repente, eu posso colocar a quantidade de folhinha de hortelã naquela de 6 e na de 3 a mesma quantidade, porque eu gosto de muito hortelã. Então, como não é a quantidade aqui, é a quantidade que você quer, não tem essa medida para gente. Com isso, eu vou ter agora, quando eu bater isso aqui no meu liquidificador, eu vou ter metade da receita. Porque em vez de 6, eu vou fazer 3 cubos. Agora ele vai fazer 12. O que aconteceu? Nossa, agora é o contrário. Aqui eu caí pela metade da quantidade de... Aí tem alguém muito guloso aí, uma Mariana na vida, que ela gosta de juntar o povo do handball todinho, né? Aí em vez dela fazer 6 copos, ela precisou de 12, porque a casa dela encheu de meninos do handball. Depois de um treino, a gente precisa se hidratar. Mariana resolveu fazer o suco de melancia para todas as amigas lá do handball. O que Mariana fez? Em vez de 6 copos, ela vai fazer 12. O que vai acontecer com a receita da Mariana? Se a receita era para 6, ela vai ter que dobrar os ingredientes. Então, agora, eu não vou dividir por 2, eu vou multiplicar por 2, porque a minha receita agora está dobrando. Isso é uma grandeza o quê, gente? Diretamente proporcional. Aumentei a quantidade de copos, eu vou aumentar todos os meus ingredientes. É uma grandeza proporcional. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 1 litro de água, a Mariana vai ter que gastar 2 litros de água. 400 gramas de melancia, ela vai ter que dobrar para 8
400, porque as meninas do handball estão com muita sede. Em vez de um limão, ela vai gastar 2. Em vez de 4 de açúcar, ela vai gastar 8. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Para obter 18 copos, 18 copos, não era 6? O que eu vou ter que fazer com os ingredientes? Eu vou ter que triplicar. Por quê? Porque 6 para dar 18, a gente triplicou 6. 6 vezes 3, 18. O que vai acontecer com todos os ingredientes? Vão ter que ser triplicados. Até aqui, interessante? Isso é uma grandeza proporcional. Lembra da receita do bolo? Que a gente teve que aumentar? Aí eu falo para vocês. Se eu esquecer de dobrar, de triplicar, de cair pela metade um ingrediente, o que acontece com a minha receita? Faz de conta que a Mariana queria lá chamar as 12 coleguinhas lá do handball, mas ela queria economizar, porque ela não tinha 800 gramas de melancia, ela só tinha 6. O que ia acontecer com o suco da Mariana? Se ela colocasse uma quantidade menorzinha de melancia, ia ficar aguado, né? Por quê? Porque a grandeza, ela tem que estar o quê? Proporcional, para a receita não sair do seu sabor, não sair do jeito que ela tem que ser. É uma grandeza proporcional. Professora, você deu o exemplo do bolo, você deu o exemplo do suco, aí você falou que saiu uma grandeza proporcional. Beleza, né? Me fala uma grandeza que não tem proporção. Vou falar agora para vocês. A professora tem, né, por exemplo, meu tamanho é 1,63, eu não sou muito alta, não. Eu tenho alunos aí no 7º ano, né? Eu vou pegar a Paula na vida, que é grandona, né? Paula deve ter o quê, Paula? 1,60. Quanto que você tem de altura, Paula? Eu sei que você era grandona, imagina agora, deve ter crescido mais ainda, né? Paula, você tem quanto? 1,67. Ó, Paula tem 1,67. A professora Marilza tem 1,63. Eu garanto que a Paula pesa menos do que eu. Paula, se você não quiser dizer o seu peso, não tem problema não, mas você é muito magrinha. Eu acho que tenho mais peso do que você. Olha bem, a gente poderia dizer altura com peso tem proporção? Não, porque eu tenho gente do meu tamanho, com 1,63, que pesa menos do que eu, como eu também tenho meninos com 1,63 que pesam muito mais do que eu. Então, eu posso dizer que peso e altura é grandeza proporcional? Nunca. É uma grandeza que nós chamamos o quê? Grandezas não proporcionais, porque não vai ter proporção nenhuma. Aí você não tem como fazer nada, Esther. Aí eu não tenho como descobrir nada, porque é uma grandeza não proporcional. Eu só posso fazer essa relação de dobrar, de cair pela metade, quando a grandeza for proporcional. Se a grandeza não tiver proporção, não funciona. Acabei de falar para vocês. Aqui uma outra coisa legal. Vou pegar aí... Esther, você calça quanto? Qual é o tamanho do seu pé, Esther? Fala para mim aí, ou escreve no bate-papo. Qual é o tamanho do seu pé? Você calça o quê? 33? 35 ou 34? Legal. Você calça 35, vamos fazer de conta. Qual é o seu tamanho, Esther? Eu sei que você é mais baixa do que eu. Você sabe mais ou menos o seu tamanho? 1,60, 1,58, mais ou menos uma coisa assim, não é? Você é menor do que eu. Então, olha bem. Agora eu estou falando de pé e altura. Olha a Esther. A Esther calça 35. A Esther é mais baixa que a professora. Eu tenho 1,63. A Esther deve ter aí 1,58, mais ou menos. Né? Talvez 1,60 já. Mas ela é um pouquinho menor do que eu. Então, vamos lá. O meu pé, eu tenho 1,63. O meu pé, o tamanho dele é 35 também. Então, o tamanho do pé não é proporcional à altura de ninguém. Eu tenho alunos que estão aí me ouvindo, que tem 1,67, ó, e tem o pé 41, 42. Eu tenho gente que está me ouvindo aí, que talvez o tamanho... Aí, olha o Alberto. Ai, Alberto, você foi ótimo. Alberto tem 1,50. Realmente, Alberto que tinha 1,50 de altura. Olha quanto que ele calça.
30 e quanto, Alberto? 37? Tá vendo como não tem proporção? Esse é o tipo de grandeza o quê? Não proporcional. Tamanho do... A 39 o Alberto calça num tamanhozinho de 1,50. Eu, que tenho um tamanho de 1,63, calço 35. Tá vendo? Então, não tem proporção. É uma grandeza o quê? Não proporcional. Tá vendo? Já expliquei o que é grandeza não proporcional. E existem várias. Peso, altura, tamanho do pé. Não tem, gente, proporção. Cintura, com idade. Né? Eu tenho aí meus 48 anos, calçando 35. Né? Eu, com essa idade que eu tô pesando, que eu peso 69 quilos, né? Eu tenho aluno aí que está com mais do que o meu peso, tem aluno que está menos, né? É maior do que eu e pesa menos. É uma grandeza totalmente não proporcional. Aí vamos lá na página 16, continuando o nosso raciocínio. Agora a gente vai lembrar a razão. Olha, qual é a razão? Eu tinha 6 copos para 12. 6 está para 12. Foi uma razão de quê? Simplifico o 6 e o 12, divide por 6. Divisor comum. Divide por 2, professora. Beleza, você divide por 2. Aí você vai ver que divide por 3 de novo. Divide por 3. Depois você vai ver que você podia ter dividido por 6 direto, que você ia achar 1 sobre 2 do mesmo jeito. O que vai acontecer com o número de copos? Na primeira para a terceira coluna, ó, de 6 para 18. Triplicou. Triplicou. O que vai acontecer com a quantidade de litros de água? Vai triplicar também. Porque se eu não triplicar, vai desandar meu suco. Ou ele vai ficar com muita concentração de melancia, se eu colocar menos, e se eu colocar mais, vai ficar aguado. Eu tenho que seguir a mesma proporção. Então, da primeira coluna para a última, triplica. Da primeira para a segunda, só duplica, né? Por 2. Aí vamos lá, a razão é os números de copos de suco. Da primeira para a terceira, está na mesma razão da quantidade de água? Sim. Né? Não é 6 para 18? Vamos simplificar 6 por 18. Vou dividir por 6, vai dar 1/3. 1 está para 3. Por isso que é assim aqui, ó. 12 está para 18, porque lembra que razão é de acordo com o que aparece? Primeiro é o número de copos, né? Da primeira, da segunda para a terceira. A segunda tem 12 copos, a terceira tem 18. Simplifico 12 com 18, dá para simplificar por 6. 12 dividido por 6, 2. 18 dividido por 6, 3. Então, qual é a razão? Se eu for deixar em forma de fração, 2/3. Se eu quisesse em forma de decimal, eu teria que dividir 2 por 3 e ia dar um número decimal. Então, qual é a razão entre água da segunda para a terceira? 2/3. Da primeira para a terceira, 1/3. Depende muito. Aí eu tenho aqui, ó, vamos aprender agora quais são os nomes técnicos que eu dou para essas grandezas da proporção, tá bom? Que agora eu vou comparar uma razão por outra razão, para a gente ver que a proporção é a mesma. Você vai entender agora, tá? Uma igualdade de duas razões viram a proporção. Então, duas razões equivalentes é uma proporção. Por isso que eu falo que é uma fração equivalente. 1/2 é igual a 2/4. Eu comer um pedaço de um bolo que foi dividido em 2 pedaços, é a mesma coisa se o Rian comer 2 pedaços de um bolo que foi dividido em 4 pedaços. Tanto eu quanto o Rian comemos a metade do bolo. Por quê? Porque são duas frações diferentes, porque elas são números diferentes, é 1 por 2, 2 por 4, mas que quando simplifica, elas têm o quê? A mesma proporção. Isso é proporção. Proporção é uma igualdade entre duas razões que representam a mesma quantidade, que a gente vai ver agora. Tudo bem, gente? Ó, você nunca comeu tanto assim? Nossa, eu tô mentindo. Aí, não me chama de mentiroso, não. Você tem cara de guloso. Desculpa, brincadeirinha. Vamos lá, Ian. Só para descontrair, Ian.
Tá, eu tento lembrar do nome de todo mundo para tentar usar um monte de gente nos meus exemplos aqui. Senão eu fico falando o nome de uma pessoa só. Você foi meu cobaia agora, tá? Agora eu esqueci o Eali, esqueci a Paula, esqueci isso, eu peguei você de cobaia. Esqueci da Mariana. Você agora foi minha cobaia, Rian. É porque aí a gente começa a lembrar, né? Porque às vezes a gente não tem essa noção que a gente tem uma fração escrita de um jeito que ela é igual a uma ou outra porque está simplificada. Então vamos dar nome agora a essa proporção. Faz de conta que eu tenho os números A, B, C, D. Isso aqui são números, tá, gente? A está para B, é uma razão. E C vai estar para D. Então, montei a razão, ó. A está para B é igual a C que vai estar para D. Quer dizer que são duas razões. Essa igualdade é uma proporção. Quer dizer que A estando para B é a mesma coisa de C estar para D. Vamos dar o nome. Nós chamamos o seguinte, olha. O primeiro termo da primeira razão é o A, o último é o D. Então, o primeiro com o último a gente chama de extremo. E os termos que ficam no meio, ó, fica entre, ó, o D e o C tá no meio de A e D. A e D é o começo e o fim, por isso que eu chamo ele de extremo. O B e o C tá no meio. Este meio eu vou chamar de meio, é o nome que eu dou a eles. Vamos ver como número, professora. Vamos colocar esse número aí usando números. Olha aqui, agora aqui, ó, que legal. Ele quer saber a razão entre as medidas do comprimento, da miniatura do carro e a original. Ok. A original eu tenho o quê? 21 e 504. Então, 21, 504, eu tenho lá a original. Mas eu tenho 1 para 24. Quer dizer o quê? Por que 1 para 24? Porque eu simplifiquei 21 e simplifiquei o 504. Simplifiquei por quanto? Por 21. 21 dividido por 21 é 1. 504 dividido por 21 é 24. Tudo bem? Então, eu tenho aqui essa razão. Quem são os extremos? 21 é o primeiro, o último é o 24. Então, eles são os extremos. Quem está no meio? O 1 e o 504. Então, o 1 e o 504 vai ser os meios. Professora, como é que você pode me provar que isso aqui é proporção? Por que eles são proporção? Se você multiplicar os extremos entre si e multiplicar os meios entre si, o resultado tem que ser o mesmo. Então, vamos fazer, ó. 1 vezes 504 dá 504. Multiplica para mim aí, alguém que é mais rápido, faz 21 vezes 24 e me fala quanto que dá. Quanto que dá 21 vezes 24? Ó, extremo vezes extremo. 21 vezes 24, quanto que dá? Multiplica aí, quem é rápido de conta, coloca pra gente aí. Ou liga o microfone e fala a resposta. Quem conseguiu o resultado primeiro aí, coloca a resposta. Liga o microfone e fala. Quanto que deu 21 vezes 24? Liga o microfone aí. Várias pessoas já acharam a resposta. Mas liga o microfone. Quem consegue aí, Letícia, se conseguir ligar, liga para mim e responde. Quanto que deu 21 vezes 24? Eu já vi no bate-papo, tá ok. Eu quero agora falando. Liga o microfone. Quanto que deu a multiplicação dos extremos aí? Quem tem microfone fácil para ligar, liga aí para mim. Estela, Letícia. Pode falar. 504. 504. Então, quando eu multipliquei os dois extremos, o 21 vezes 24, deu 504. Quando eu multiplico o meio, 1 vezes 504, também deu 504. Então, essa igualdade, eu posso dizer que as duas são o quê? Proporção. Você sabe o que a gente acabou de fazer? Quando eu multiplico, ó, extremo vezes extremo, meio vezes meio, nós acabamos de aplicar a propriedade da proporção. Essa propriedade da proporção, que é multiplicar em cruz credo, que na aula da tia Vivi vocês vão estar usando muito isso, a tia Vivi já até falou, esse multiplicar em cruz credo, multiplicar em x, é a propriedade da proporção, que vocês vão usar muito daqui por diante.
Olha, se eu fizer aqui, ó, 1 vezes 144 dá 144. 6 vezes 24 também vai dar 144. Por quê? Ele vem aqui, ó, o produto entre os extremos, 21 vezes 144, 3.024. 504 vezes 6 também vai dar 324. Por quê? Que tem que ser igual? Porque eu tenho aqui a propriedade fundamental da proporção. É uma propriedade que eu vou começar a aplicar a partir de agora. Extremo vezes extremos é igual a meio vezes meio. Para que eu aprendo? Porque daqui a pouco pode ser que um dos extremos é x. Então, como é que eu descubro o valor de x? Ó, eu faço 3 vezes x, são os extremos, é igual a 21 vezes 2, que são os meios. Então, eu vou ter x vezes 3, 3x, 21 vezes 2, 42. Vou ter uma equação, ó. X vai ser igual, o 3 está multiplicando, vai para o lado de lá, dividindo. Eu vou ter x dividido 42 dividido por 3. X vai ser igual a quanto? A 14. Então, eu vou descobrir que x é 14. Então, professora, todas as vezes que eu tiver um valor que eu não conheço, eu vou aplicar a propriedade da proporção, porque ele está dizendo que essa fração é igual a de cá. Então, eu vou fazer a multiplicação. Extremo vezes extremos é igual a meio vezes meio. É só fazer que eu vou ter essa proporção. Aí vocês vão ter atividades aqui, olha quanta atividade bonita para fazer. E ele está dizendo aqui, ó, aplique a propriedade fundamental da proporção. Como é que eu vou aplicar? Extremo vezes extremos é igual a meio vezes meio. 2 vezes 9 é igual a 27 vezes 2. Professora, eu não trouxe como é isso aqui. Você vai fazer o quê? 7 vezes x menos 3. Aí nós vamos colocar x menos 3 dentro dos parênteses. Porque eu vou ter que aplicar a propriedade distributiva. Eu vou ter que fazer 7 vezes x e 7 vezes 3. E repetir o sinalzinho de menos. Vocês vão se divertir agora e vão fazer isso aqui. Igual aqui, ó, 35 está para x, eu vou colocar 35 sobre x é igual a 210 sobre 102. Faço o meu cruz-credo e eu vou descobrir o valor de x. Alguma perguntinha, turminha, até aqui? Deu para entender essa parte de proporção bem? Deu? Tranquilíssimo? Sem nenhum problema? Tá claríssimo mesmo? Muito claro? Ninguém tem perguntinha para a gente, não? Todo mundo está tranquilo? Isso aí, Paula. Pega o dever, porque agora eu expliquei tudo que você precisa para terminar as atividades. Então, agora a gente já sabe fazer a propriedade da proporção. Propriedade da proporção, por que a gente brinca de cruz-credo? Quando alguém fala uma coisa para a gente, você fala assim, cruz-credo, sai de mim. Não é assim? Qual é o símbolo que a gente faz? É o x. Por isso que a professora deu o nome de cruz-credo. Multiplicação em x. Extremo vezes extremos, meio vezes meio. Beleza? Vocês nunca vão ouvir essa palavra. É a professora que gosta aí. Né? Ai, que bom, Yarli, que eu consegui acender lamparinas e lamparinas na cabeça de vocês. Tá, sinal que nós estamos conseguindo dar conta, né? Que delícia, isso é bom demais. Fico feliz com isso. Que bom saber que eu consegui clarear várias e várias lamparinas na vida de vocês. Bom demais isso, né? Graças a Deus por isso. Quem não conseguiu pegar a explicação de hoje, a nossa aula ela está sendo gravada ainda, que eu não finalizei, e vai poder depois assistir. Ah, professora, me perdi. Fiquei lá preocupada com o bolo que o Ian comeu. Fiquei preocupada lá com o suco. Fiquei imaginando a Manuela fazendo suco de melancia. Me perdi na sua fala. Volta lá depois, que a professora vai dar o link daqui a pouco da aula. Volta lá e assiste de novo a nossa aula. Está lá para todo mundo ver. Eu vou dar o endereço para vocês depois. Vocês só conseguem ver depois disso, tá? E com esse calor, né, Letícia? Um belo suco de melancia ia cair muito bem. Como ia cair bem? Não iria? Então, a nossa aula, que bom que serviu
para clarear a vida de vocês. Que bom, como a Ali falou assim, acendeu um monte de lâmpada na minha cabecinha. Graças a Deus. Que sejam lamparinas acesas, né? Que a gente não pode ficar na escuridão. Por isso que a gente tem que aprender a dizer, não consegui entender agora. Assistir a aula da professora, não consegui entender. Recadinho no positivo on, a professora responde com o maior prazer. Tá bom? Então, nós vamos finalizar a nossa aula gravada e eu só vou dar uns recadinhos no final para vocês. Tá bom, gente? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Como vocês acabaram de me dizer, a aula foi 10. Que ótimo. Beijos no coração de vocês.